Então vamos calcular o campo elétrico gerado por um plano uniformemente carregado. Então o plano está aqui, a gente considera ele um plano infinito para desconsiderar os efeitos de borda. Então, primeira coisa, para usar a lei de Gauss, já desenhar a superfície de Gauss, que eu já desenhei aqui, tracejado. Ela corta esse plano nessa área aqui. A gente tem uma área superior, uma face inferior, também tem área A, e a área daqui também é A. Bom, a gente sabe que o campo de um plano carregado uniformemente, ele sai assim, para baixo e para cima, e que ele não cruza as faces laterais. Então a gente pode desconsiderar. Bom, a lei de Gauss diz que a integral do produto escalar de E com ds é igual a carga interna dividido por ε0. A carga interna é a carga que está dentro da superfície de Gauss, que no caso é a carga dessa parte de plano aqui, que foi cortada pela superfície de Gauss. Bom, o campo, eles podem ser somados, então a gente vai dividir esse E no E inferior e no E superior. Bom, se a placa tiver cargas positivas, o campo ele sai daqui, sai para cima e para baixo. Se a carga dela for negativa, o campo ele entra na placa. Mas como a gente não sabe, então vamos escrever os vetores campo, vamos dividir ele em campo superior. O campo superior, se a gente colocar um eixo Z, o campo superior vai ser mais ou menos E na direção Z. O campo inferior vai ser menos mais E na direção Z. Vai ser a direção oposta do campo superior. Se esse aqui for positivo, esse é negativo. Então vamos colocar nessa integral, vamos separar em dois campos. Então nós temos que E, a integral de E superior, que é mais ou menos E, mais ou menos E, vezes ds. Nesse caso, ds. No caso superior, o ds é sempre para cima, então vai ser positivo. Somar com a integral do campo inferior produto escalar, o z na parte inferior ele é sempre negativo porque ele aponta para baixo. O ds, no caso. Menos ds é igual a QI sobre ε0. Bom, resolvendo a integral, a gente sabe que o campo ele não varia com ds, com a posição, vai ser sempre o mesmo módulo, então a gente tira. E o produto escalar desses dois, a gente sabe como os dois estão na mesma direção ou na direção oposta, vai ser mais ou menos E. O produto escalar de Z com Z dá 1. Então, vai ser E integral de ds menos mais E integral de menos ds é igual a QI dividido por ε0. Bom, aqui nós vamos ter mais ou menos E, a integral de ds vai dar área. Aqui nós temos menos mais E vezes menos área é igual a QI. QI eu já vou substituir a carga interna, que é a carga que está aqui nesse plano, é essa área vezes uma densidade de carga sigma. Então, substituindo aqui, sigma A dividido por ε0. Bom, nós temos que mais ou menos E, A. Como aqui tem um sinal negativo, normalmente se aqui fosse positivo, aqui ia ser negativo. Só que daí ia ter outro esse negativo aqui ia mudar o sinal, então os dois vão ter o mesmo sinal. Então a gente vai ter mais ou menos EA, mais ou menos EA, igual a sigma A dividido por ε0. Bom, nós podemos colocar em evidência. Então nós temos 2 EA e o mais ou menos
a gente pode considerar que é um multiplicador mais ou menos 1 igual a sigma A dividido por Y0. Dividindo os dois lados por A, a gente corta o A. Passando tudo para o outro lado, nós temos que E é igual a sigma dividido por 2 Y0 dividido por mais ou menos 1. Isso é a mesma coisa aqui, mais ou menos sigma dividido por 2 Y0. Então, esse é o campo gerado por um plano. Essa parte dos sinais aqui, elas podem estar muito confusas, mas é que a gente poderia resolver de uma maneira mais simples, porém mais longa, que seria dividir em dois casos: o caso em que o plano estiver carregado positivamente e o caso que o plano estiver carregado negativamente. Daí a gente ia calcular duas vezes, uma delas ia dar positivo, outra delas ia dar negativo. Aqui eu já fiz uma vez só, usando mais e menos, a gente chegou nesse resultado. Esse campo ele vai estar na direção Z. Esse é o vetor campo. Pode parecer estranho que o campo não dependa de nenhuma variável, só apenas de constantes, mas é que se você olhar pelas linhas de campo, faz isso sentido, porque as linhas de campo elas não estão se afastando. Se não fosse um plano, fosse uma superfície, por exemplo, circular, as linhas de campo elas se afastariam, ou seja, a força, quanto mais afastado, a força seria mais fraca. Mas como aqui é um plano, as linhas de campo estão sempre na mesma distância uma da outra, a força não depende da distância, ela é sempre a mesma. Então é isso aí. Muito obrigado.